Quando eu falei que uma função ela é crescente ou decrescente, eu coloquei assim, se eu tenho uma função, tenho a maior do que zero, ela é crescente. E quando eu tenho uma função f de x, desculpa, deixa eu me colocar isso aqui mais bonitinho, por favor. Eu tenho uma função f de x igual a x mais b. Quando eu tenho a maior do que zero, eu tenho uma função crescente. Isso aqui nós já aprendemos. Se eu tenho uma função f de x do tipo ax mais b, e se eu tiver o a menor do que zero, eu tenho uma função decrescente. Beleza, isso aqui já foi determinado. Quero que vocês lembrem, o que define essa função como crescente ou decrescente vai ser o sinal. E, portanto, se uma função é crescente, nós dizemos que ela é uma função positiva. E se ela é uma função decrescente, nós dizemos que ela é uma função negativa. A segunda coisa que eu quero que vocês lembrem é que, a grosso modo, o gráfico de uma função ela tem algumas características. Por exemplo, nessa função que eu falei aqui, uma função crescente, que tem o a maior do que zero, se você faz o gráfico do eixo x, a ala reta, ela é inclinada para a direita. Numa função decrescente, que o a vai ser menor do que zero, se eu faço o esboço do gráfico aqui, bem simples mesmo, eu percebo que o gráfico ele é inclinado para a esquerda. Então, quando uma função é positiva, o que significa isso? Uma função é positiva, o a maior do que zero, significa que a reta da função, quando eu fizer o desenho, ela é inclinada para a direita. E quando ela for negativa, o a menor do que zero, ela é uma reta inclinada para a esquerda. Apenas isso. Baseado nessas características, é que nós vamos fazer o estudo de sinal de uma função. O estudo de sinal de uma função consiste em determinar em que valores de x a função é positiva, em que valores de x a função é negativa. Apenas isso. Nós vamos verificar isso agora. Deixa eu me explicar para vocês. Estudo de sinal, vou até escrever e vai aparecer a legenda aí. O que é estudo de sinal? É determinar os pontos, os valores de x, os valores de x numa função que tornarão a função positiva ou negativa de acordo com a sua sinal dela. Vamos verificar isso agora. Vamos lá, exemplo número 1. Vamos aplicar exemplo número 1. Estude o sinal da função abaixo. F de x igual a 2x menos 6. Passo número 1, você tem que achar a raiz dessa função, tá bom? O que é achar a raiz da função? É quando y for igual a quanto? 0. Vamos fazer aqui. Y igual a 2x menos 6. Vai ficar 0, vai ficar 2y menos 6 igual a 0. 2x é igual a 6x é igual a 3. Pronto, achamos a raiz da função. Segundo passo, nós vamos fazer o que é? Nós vamos fazer um esboço do gráfico. Mas ele vai ser um esboço mesmo, tá, pessoal? Em que sentido? Porque eu só vou colocar um eixo. Eu, Henrique, vou ensinar vocês pelo método mais direto, mais simples, tudo bem? Essa função você desenha aqui o eixo x, bacana. Vai colocar a raiz da função. Qual a raiz que você achou? 3, né? Aqui, 3. Coloca para cá. E essa função, analisando ela é positiva ou negativa? Ela tem o a maior do que zero. Significa que ela é uma função crescente. Significa que o esboço do gráfico vai ser uma reta inclinada para a direita ou para a esquerda? Reta inclinada para a direita. Alguma dúvida aqui? Respira. Legal. Tudo que tiver acima do gráfico, senhores, presta atenção. É porque funciona assim. Presta bem atenção. Isso aqui tem aluno que se confunde, é meio complicado, né? Todos esses gráficos são os valores de y e valores de x, respectivamente. Vocês concordam comigo que tudo que tiver aqui para cima é positivo? E tudo que tiver aqui para baixo é negativo? Então, nós dizemos aqui que isso aqui são os valores positivos e isso aqui são os valores negativos, tá bom? Cuidado. Eu não estou dizendo... Presta bem atenção. Vamos lá. O que significa isso daqui? Que tudo que tiver acima do gráfico, tudo que tiver aqui em cima do gráfico, significa o que é positivo, e tudo que tiver abaixo do gráfico é negativo. Quando eu faço o estudo de sinal de uma função, eu tenho que identificar os valores de x que tornam a função. Ou seja, o valor de y da função, positivos e negativos.
O que significa isso? A gente observa aqui o seguinte, quando é que a função ela é igual a zero? Quando é que a função ela é maior do que zero? E quando é que a função é menor do que zero? Aí responda. Quando é que a função é igual a zero? Fala. Na raiz? Fala. Na raiz. No caso específico, quanto que é a raiz? X é igual a 3. Pronto, fizemos a primeira parte. Quando é que a função é igual a zero? Na raiz, quando x é igual a 3. Quando é que a função é maior do que zero? Aí tu responde. A função é maior do que zero quando a função é positiva. Fala. A função é maior do que zero quando a função é positiva. E onde é que estão os valores positivos no desenho que eu fiz para este caso? Fala, à direita de 3. À direita de 3 significa maior. À esquerda de 3 significa menor. Gabriel, compreendeu isso daí? À direita de 3 significa maior. À esquerda de 3 significa menor. No caso, para que valores a função ela é positiva? Aí você fala, quando x for o quê? São esses números aqui, ó. Daqui para cá. Ó. Fala, para cá, para esse lado. São os números maiores do que 3. Aqui significa, para a direita significa maior. Para a esquerda significa o quê? Eu quero os valores positivos. Então, são os valores o quê? Maiores do que 3. E, finalmente, quando é que estão os valores negativos? Para cá, olha. São os valores menores do que 3. Uma palavra de cautela. Eu não estou dizendo que os números menores do que 3 são negativos. Não tem sentido eu falar isso. Porque os números menores que 3 tem o número 2, tem o número 1, tem o 0, que não são números negativos. O 0 é simplesmente 0, só por curiosidade. Acontece que, quando eu falo x menor do que 3, eu vou até escrever esse intervalo aqui, isso aqui significa esse intervalo aqui. Ó. X maior do que 3 significa o quê? Pega o 3 e vai embora para cá. X menor do que 3, o que significa isso? Pega o 3 e pega esses números daqui para cá. O que isso significa? Quando eu digo que se eu pegar todos os números menores do que 3 e jogar no cálculo da função, a resposta é que será negativa. Por exemplo, vamos fazer um teste? Eu vou pegar esse número 2 aqui. Concorda que o 2 é menor do que 3? A minha análise do gráfico da função, do esboço do gráfico dessa função, mostrou que se eu pegar qualquer número menor do que 3 e substituir na função, ou seja, nessa expressão numérica, que no caso específico é y igual a 2x menos 6, a resposta será negativa. Bora ver? Y vai ser igual a quanto? Y igual a 2x menos 6. Essa é a função que nós estamos estudando. Eu vou pegar x igual a 2. Vai ficar como? Y igual a quanto? 2 vezes 2, menos 6. Isso aqui vai ser igual a quanto? 4 menos 6, que é igual a quanto? É isso que eu queria dizer. Não quer dizer, pessoal, quando eu falo números maiores do que 3 ou menores do que 3, que esses números são positivos ou negativos. Não, não tem nada a ver. Tem a ver com o fato de que se eu substituí-los na equação que define a função, eles tornarão essa função positiva ou negativa de acordo com a interpretação que eu fiz do gráfico. Beleza? Bora verificar mais um caso? Esse é exemplo 1. Exemplo 2. Faça o estudo de sinal da seguinte função y igual a menos 3x mais 6. Qual o passo número 1, pessoal? Nós temos que fazer o quê? Achar a raiz da função. Como é que eu faço a raiz da função? Y igual a 0. Vai ficar quanto? Menos 3x mais 6. Isso aqui tem que ser igual a 0. Menos 3x é igual a quanto? Menos 6. Menos com menos mais. 3x igual a 6. X é igual a 2. Passo número 2. Bora fazer o esboço dessa função. Eixo x, coloco aqui o 2. Essa função, senhores, terceiro passo, temos que identificar se a função é crescente ou decrescente. Ela é o quê? Decrescente. O gráfico dela é inclinado para a direita ou para a esquerda? Inclinado para a esquerda, então vai ficar desse jeito. Tudo que estiver acima do gráfico é o quê? Positivo. E tudo que estiver abaixo do gráfico é o quê? Negativo. Vamos fazer o estudo de sinal. Y igual a 0. Não esqueça que y é esse plano aqui, entendido? Esse aqui é o eixo y. Por isso que é tudo para cá é positivo e tudo para cá é negativo, entendeu? Desse jeito. Y igual a 0. Y maior do que 0. Y menor do que 0. Bora lá. Quando a função é igual a 0?
na raiz. Ou seja, quando x for igual a quanto? 2. Quando é que a função... Agora, a segunda parte. Quando é que y é maior do que zero? Y é maior do que zero quando tiver positivo. Quando ela for y maior do que zero é positivo, né? Aqui no meu desenho, onde é o positivo? Aí você fala, Henrique, o positivo significa a esquerda de 2. De novo, onde é que é o positivo no meu desenho para esse caso? Sim! Onde é que é positivo nesse caso aqui? Fala. A esquerda de 2. Não esqueça que eu falei, tá bom? A direita significa o quê? Maior. A esquerda significa o quê? Menor. A direita significa o quê? Maior. E a esquerda significa o quê? Menor. Neste caso, específico nesse problema, onde estão os valores positivos? Fala. A esquerda de 2. A esquerda de 2. E a esquerda de 2 significa o quê? X menor do que 2. Eu quero y menor do que zero agora. O que significa y menor do que zero? Negativos. Onde é que estão os valores que tornam a função negativa? Aí você fala, estão aqui, à direita de 2. Ou seja, quando x for o quê? Maior do que 2. Que fique claro, eu sei que os números maiores do que 2 são números positivos. De maneira grosseira, eu sei, logicamente. Quando eu digo que a função se tornará negativa quando eu colocar números maiores do que 2, significa que se eu substituir qualquer número maior do que 2, 3, 4, 5, 6, 7, substituindo a função, a resposta dela será negativa. Entendeu o pulo do gato disso daí? Beleza. Ficou claro aqui como é que se faz o estudo de sinal? Lindo, não é verdade? Isso aqui é muito lindo, rapaz. Olha. De verdade, dá vontade de... Pessoal, vamos para os exercícios agora, tá? A gente vai ter uma explicação mais detalhada neles. Tá ok? Ficou claro? Espero que sim. Vamos lá, muito obrigado.